E se eu te dissesse que o motivo pelo qual a sua vida parece estar despedaçando agora não é azar, não é fraqueza sua, não é falta de fé? E se eu te dissesse que existe uma razão muito específica para tudo que você está vivendo, e que essa razão foi revelada a mim de dentro do próprio sistema, que hoje tenta te destruir, meu nome não importa. O que importa é o que eu vi. O que importa é de onde eu vim. E o que importa é o que eu descobri sobre você, sobre mim, sobre essa guerra invisível que acontece todos os dias, ao redor das pessoas que carregam algo especial. Por mais de 2 décadas, eu servi ao lado errado. Eu não fui seduzida pelo ocultismo na vida adulta. Eu nasci dentro dele. Cresci dentro dele. Aprendi a manipular, a destruir, a atacar espiritualmente ainda na infância. E quando eu digo isso, eu não estou falando de superstição. Eu não estou falando de lenda. Estou falando de algo que eu vivi com minha própria alma. E é exatamente por isso que hoje eu preciso te contar o que acontece nos bastidores espirituais. Quando alguém como você começa a despertar, porque o que está chegando neste vídeo vai mudar a forma como você enxerga cada problema da sua vida, cada relacionamento destruído, cada sonho adiado, cada noite de insônia, cada vez que você sentiu que não aguentava mais. Isso não foi por acaso, e eu posso provar. Se você acredita no poder da oração, escreve aqui nos comentários agora mesmo. Eu creio no poder da oração, porque esse comentário vai ser muito mais do que uma frase, vai ser uma declaração de guerra contra tudo que tentou te calar até hoje. Fica aqui comigo. O que vem a seguir vai te chocar, mas também vai te libertar. Eu preciso que você entenda de onde eu falo antes de continuar. Porque o que vem a seguir não é teoria, não é teologia de livro, não é sermão bonito preparado para soar bem. É relato, é memória, é cicatriz. Eu fui iniciada no ocultismo ainda menina, por pessoas da minha própria família, pessoas que eu amava, pessoas em quem eu confiava, e que por razões que levei anos para compreender, me entregaram a um sistema espiritual de trevas, antes mesmo de eu ter idade para entender para acontecendo comigo. Não foi gradual. Foi imersão total. Desde cedo eu aprendi que o mundo espiritual é real, palpável, acessível. Só que eu aprendi isso pelo lado errado. Aprendi que era possível interferir na vida de pessoas sem que elas soubessem. Aprendi a identificar vulnerabilidades em vidas alheias. Aprendi a trabalhar no silêncio, no invisível, no que ninguém vê, mas todo mundo sente. E durante anos eu fiz isso com uma precisão que hoje me enche de horror. Eu trabalhei com rituais de alto nível, com práticas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Eu participei de cerimônias onde decisões eram tomadas sobre a vida de pessoas específicas, famílias específicas, líderes específicos. Eu vi de perto como funciona a engrenagem espiritual das trevas. Não nos bastidores distantes. No centro, por dentro. E é justamente por isso que hoje eu sei exatamente o que o inimigo faz, como ele pensa, quem ele escolhe como alvo e por quê. Mas antes de chegar nisso, você precisa saber o que me tirou de lá. Não foi uma pregação, não foi um culto com música bonita, não foi alguém batendo na minha porta com um folheto. Foi uma única noite que destruiu tudo o que eu acreditava ser verdade sobre mim mesma e sobre o mundo espiritual. Eu estava no auge do que chamávamos de poder. Influente dentro do sistema, respeitada entre os que serviam às trevas. Por fora eu parecia uma mulher comum. Trabalho, rotina, vida normal. Por dentro, eu era uma ferramenta afiada nas mãos do inferno. E foi exatamente nesse ponto, quando eu me sentia mais intocável, que tudo desabou. Eu precisava que você soubesse disso, porque o que vem a seguir só faz sentido quando você entende que eu não falo de fora. Eu fui parte da máquina. Eu conheci os planos, eu ouvi as estratégias. Eu participei das decisões. E hoje, do outro lado, eu tenho a responsabilidade de contar o que sei, porque o que eles planejam para você é muito mais elaborado do que você imagina, e você precisa estar preparado. Deixa eu te contar como o mundo espiritual realmente funciona. Não do jeito que aparece nos filmes, não do jeito que virou entretenimento nas séries, não do jeito romantizado que circula nas redes sociais. Do jeito que eu vivi, do jeito que eu operei, do jeito que eu vi acontecer diante dos meus olhos durante anos. A primeira coisa que você precisa entender é que o ataque espiritual
Raramente parece um ataque espiritual. Isso é o que mais me impressionava, quando eu ainda estava do outro lado. A eficiência do sistema das trevas não estava nos grandes espetáculos. Estava na sutileza. Estava no que ninguém percebe. Estava no que parece natural, comum, explicável. Eu me lembro de uma época em que participei de algo direcionado contra uma mulher que nem me conhecia. Ela era líder em sua comunidade. Tinha influência sobre muitas pessoas. Tinha um chamado claro de despertar outras pessoas ao redor dela. E a ordem não era causar nada dramático na vida dela. A ordem era simples: cansamento, desânimo, isolamento progressivo. Nada que ela pudesse apontar e dizer: isso é ataque espiritual. Tudo que ela sentiria seria atribuído ao dia a dia, ao estresse, à vida corrida. E enquanto ela buscava explicações naturais para o que estava sentindo, o trabalho continuava. É assim que funciona. Você começa a acordar sem energia, mesmo tendo dormido. Começa a sentir uma apatia que não consegue explicar. As coisas que antes te motivavam deixam de fazer sentido. A oração que antes era um refúgio começa a parecer um peso. Você se pega pensando: para que tanto esforço, se nada muda? E aí vem o isolamento, que também não parece isolamento, parece discernimento. Parece que você está se preservando. Parece que as pessoas ao seu redor não te entendem mesmo. Que é melhor se afastar um pouco. Que você vai voltar quando estiver melhor. Só que o melhor nunca chega. Porque o afastamento era exatamente o objetivo. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. E quando eu estava do lado de lá, eu sabia exatamente o que estava sendo feito. E por quê? O alvo nunca sabia. O alvo apenas sentia e ia atribuindo tudo à vida. Ao trabalho, ao relacionamento, ao próprio emocional. Mas tem algo que eu preciso te contar agora, e que me arrepia até hoje. Dentro do sistema das trevas existe algo que eu só consigo descrever como um mapeamento, uma forma de identificar pessoas que carregam algo diferente espiritualmente. Não sei te explicar com precisão como isso funcionava do ponto de vista espiritual. Mas posso te dizer, que eu observava. Certas pessoas brilhavam diferente no campo espiritual. Era como se houvesse uma intensidade ao redor delas, que não existia ao redor de outras. E quando alguém assim era identificado, a atenção se voltava para essa pessoa de um jeito que eu nunca vi direcionado a pessoas comuns. O que mais me perturbava era que essas pessoas, na maioria das vezes, não se sentiam especiais. Pelo contrário, eram justamente as que mais sofriam. As que tinham histórico de trauma, de perdas, de relacionamentos destruídos, de sonhos que nunca saíam do lugar. E era exatamente esse padrão que me dizia que o trabalho já estava sendo feito há muito tempo. Porque o sistema das trevas não espera você crescer para te atacar. Ele ataca na raiz. Ele ataca antes que você entenda quem você é, antes que você perceba o que carrega. O objetivo é simples: fazer com que você chegue à vida adulta tão machucado, tão desacreditado de si mesmo, tão cheio de feridas abertas, que quando o chamado de Deus vier, você não se sinta digno de atendê-lo. Pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que dizem: eu sei que Deus me chamou para algo, mas eu não me sinto pronto. Eu não sou suficiente. Eu tenho um passado pesado demais. Eu já errei demais. Eu não sirvo. Isso não é humildade. Isso é resultado de um ataque que começou muito antes de você ter consciência dele. E tem mais: eu aprendi que o inimigo é extremamente paciente. Ele não precisa te destruir de uma vez. Ele só precisa te manter ocupado o suficiente, distraído o suficiente, ferido o suficiente para que você nunca se levante de verdade. Um passo atrás aqui, uma crise ali, um relacionamento que drena tua energia acolá, uma dívida que aparece no momento errado, uma doença que chega quando você estava prestes a dar um passo importante. Tudo cronometrado, tudo estratégico, nada aleatório. E eu sei disso porque eu participei de estratégias assim. Eu ouvi discussões sobre como enfraquecer pessoas específicas ao longo do tempo. Não com um golpe, mas com uma série de golpes pequenos, espaçados, que fossem minando a resistência aos poucos. Como a água que goteja sobre a pedra. Não quebra de uma vez, vai desgastando, vai abrindo fissuras. Até que um dia, a pedra cede. Mas deixa eu te dizer algo que mudou tudo na minha compreensão depois que saí de lá. Toda aquela estratégia, todo aquele planejamento, toda aquela precisão, não era sinal de poder. Era sinal de desespero. Porque se o inimigo realmente tivesse poder sobre você,
Ele não precisaria ser tão meticuloso. Ele não precisaria trabalhar tanto. Ele não precisaria de tanta paciência. O fato de ele precisar trabalhar tanto para te derrubar é a prova mais clara de que você tem algo que ele não consegue simplesmente tomar. Ele precisa te convencer a abrir mão. Ele precisa te fazer desistir. Ele precisa que você mesmo abaixe sua guarda, porque sem a sua permissão, sem as suas brechas, sem o seu abandono da fé, ele não consegue completar o trabalho. E isso muda tudo. Se você está passando por uma sequência de ataques agora, se sua vida parece um campo de batalha, se você acorda cansado sem motivo, se seus relacionamentos estão sob pressão, se sua fé está sendo testada como nunca antes, eu preciso que você entenda uma coisa. Isso não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que você está chegando perto de algo grande, e o inimigo sabe disso antes de você. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque essa oração simples já é um ato de guerra, já é você dizendo que não vai mais ser surpreendido, que você quer enxergar, que você quer entender o que está acontecendo ao seu redor. E o que vem a seguir neste vídeo é exatamente o que você precisa ouvir, para nunca mais ser pego de surpresa. Eu preciso que você respire fundo, antes de continuar lendo. Porque o que eu vou te contar agora é a parte mais difícil da minha história. É a parte que eu demorei mais tempo para conseguir colocar em palavras. É a parte que, quando eu conto, ainda me faz sentir o peso daquela noite, como se ela tivesse acontecido ontem. Era madrugada. Eu estava sozinha, no quarto onde realizava minhas práticas. Havia acabado de concluir um ritual longo, exaustivo, voltado contra uma família específica, que tinha sido apontada como alvo prioritário naquela temporada. Uma família que eu nunca tinha visto pessoalmente. Que eu nem conhecia pelo nome completo, mas que dentro do sistema onde eu operava, havia sido identificada como portadora de um chamado que precisava ser interrompido antes que se manifestasse. Eu estava deitada, em estado alterado, naquele ponto entre o sono e a consciência que quem trabalha com ocultismo aprende a acessar. E foi nesse estado que algo aconteceu que eu não estava preparada para enfrentar. Não foi gradual, foi imediato, como se uma cortina tivesse sido arrancada. Eu me vi, mas não do jeito que a gente se vê no espelho. Eu me vi de fora, como se alguém tivesse me colocado diante de uma imagem completa, de tudo que eu era, tudo que eu tinha feito, tudo que eu representava. E essa visão não veio com julgamento frio, veio com uma dor que eu não consigo comparar a nada que já senti fisicamente. Eu vi rostos, pessoas que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que tinham sido afetadas pelo que eu fiz. Vi uma mulher que perdeu o emprego no momento em que estava prestes a sair de um relacionamento abusivo, e ficou presa porque não teve escolha financeira. Vi um rapaz jovem que começou a usar substâncias depois que um ciclo de confusão mental foi plantado na vida dele. Vi uma criança que cresceu sem entender por que sentia tanto medo sem motivo aparente. E eu soube que aquilo tinha passado pelas minhas mãos. Não estou te contando isso para te chocar com violência. Estou te contando porque foi exatamente essa visão que quebrou dentro de mim algo que eu achava que era força, algo que eu chamava de poder, e que naquele momento eu entendi ser apenas escravidão com outra roupa. Porque enquanto eu via essas imagens eu também via a mim mesma. E o que eu vi me aterrorizou de um jeito que nenhum ritual, nenhuma entidade, nenhuma experiência sobrenatural anterior tinha me causado. Eu estava presa, não do lado de fora. Havia algo envolto em mim que eu não conseguia nomear, mas que eu conseguia sentir com uma clareza brutal. Como correntes. Como se eu fosse uma boneca dentro de outra boneca, dentro de outra boneca, e nenhuma delas fosse realmente eu. E então veio a segunda parte da visão Eu vai um lugar. Não vou usar a palavra inferno como figura de linguagem ou como metáfora religiosa. Eu vou usar porque foi o que eu vi, um lugar de ausência total. Ausência de luz, de calor, de esperança, de tempo do identidade. Um lugar onde o que mais doía não era nenhuma dor física, mas a consciência permanente e irremediável de que aquilo era para sempre, que não havia saída, que não havia apelo, que não havia uma segunda chance chegando. E eu vi almas, não como sombras vagas, como pessoas, com histórias, com rostos de quem já teve nome, já teve família, já teve um momento em que uma escolha diferente teria mudado tudo. Mas o grito não saiu. Ficou dentro.
E foi nesse silêncio absoluto, no ponto mais baixo daquela visão, que algo mudou. Uma luz, mas não do tipo que ilumina o ambiente. Do tipo que atravessa, que entra por dentro. Que não pede licença, mas também não força, que simplesmente está lá, e espera. E junto com essa luz veio uma presença que eu não consigo descrever, sem dizer que ela era tudo que aquele lugar não era. Era calor. Era nome. Era o oposto exato da ausência que eu tinha acabado de sentir. Eu não ouvi uma voz no sentido que a gente imagina, mas houve uma comunicação que foi mais clara do que qualquer palavra que eu já ouvi com os ouvidos físicos. E o que foi comunicado não foi uma mensagem longa. Foi uma pergunta. Até quando? 2 palavras, mas com o peso que eu carrego até hoje. Não era uma acusação, não era um ultimato frio. Era quase uma dor compartilhada, como se quem perguntava também tivesse sofrido com tudo que eu havia feito. Como se cada pessoa que eu afetei também tivesse afetado a essa presença, de uma forma que eu não estava preparada para compreender. Até quando? E ali dentro daquela visão eu entendi algo que inverteu tudo o que eu havia aprendido sobre poder, sobre controle, sobre o mundo espiritual. O sistema que eu servia nunca teve poder real sobre ninguém. Ele só tinha o poder que as brechas permitiam. O poder que o desconhecimento das pessoas alimentava. O poder que a ausência de fé deixava sem barreira. Mas havia uma autoridade acima de tudo aquilo que não dependia de ritual, não dependia de iniciação, não dependia de conhecimento oculto. Uma autoridade que existia antes de tudo. Que não precisava de cerimônia para se manifestar, que não negociava, não cedia, não recuava. E que naquela madrugada escolheu me mostrar os 2 lados ao mesmo tempo. O que eu era, e o que eu ainda podia ser. Eu saí daquele estado em prantos, no chão do quarto, sem conseguir me levantar, por um tempo que não sei medir. E quando finalmente consegui me sentar, eu olhei para tudo ao meu redor. Os objetos, os símbolos, os materiais, tudo que representava anos de dedicação a um sistema que eu agora via, com uma clareza aterrorizante. E eu senti pela primeira vez na vida, um asco genuíno de mim mesma. Não de mim como pessoa, de mim como um instrumento daquilo. E ali começou o processo mais difícil e mais real da minha vida. Não foi uma oração bonita. E tudo resolvido. Não foi um momento cinematográfico com música de fundo. Foi lento. Foi doloroso. Foi uma guerra que durou meses, e que exigiu de mim tudo o que eu tinha. Mas foi real. E foi permanente. Agora preciso que você entenda por que eu estou te contando tudo isso. Porque dentro daquela visão, entre tudo que eu vi, houve algo que eu não mencionei ainda. Algo que só faz sentido agora. Depois de anos do outro lado. Depois de entender que eu entendo hoje, sobre como o mundo espiritual funciona, eu vi pessoas que ainda estavam vivas. Pessoas que estavam no meio de batalhas que elas não sabiam nomear. Pessoas que estavam prestes a desistir de algo que o céu ainda não tinha desistido delas. Pessoas que estavam sendo atacadas com uma precisão que elas atribuíam ao acaso, ao azar, à vida. E eu entendi que fazer parte da solução significava um dia ter coragem de contar o que eu sei. Esse dia é hoje. E essa pessoa pode ser você. Sair do ocultismo não foi como apertar um botão. Eu preciso ser honesta com você sobre isso. Porque existe uma narrativa, muito simplificada circulando por aí, que diz que basta uma oração e tudo muda. E eu não quero te dar uma versão bonita da minha história. Eu quero te dar a versão verdadeira. Porque a verdade é que a libertação foi o processo mais exaustivo, mais assustador e mais transformador que eu já vivi. E foi também o mais real. Na manhã seguinte, àquela noite, eu me levantei diferente. Não porque eu me sentisse bem. Pelo contrário, eu me levantei com um peso que nunca tinha sentido antes. O peso da consciência. Durante anos eu havia operado dentro de um sistema que anestesiava a percepção moral. Você vai sendo moldada para não sentir o que deveria sentir. Para racionalizar o que deveria te perturbar, para enxergar como poder o que é na verdade destruição. E quando essa anestesia começa a ceder, tudo dói de uma vez. A primeira coisa que eu fiz foi me afastar fisicamente dos ambientes e das pessoas ligadas ao sistema onde eu operava. E isso não foi simples, porque dentro do ocultismo de alto nível, existem vínculos que vão muito além da amizade ou da lealdade comum. Existem pactos, existem compromissos espirituais que criam amarras reais. E quando você decide sair,
Essas amarras reagem. Eu passei por semanas de ataques que eu reconhecia porque eu mesma já havia participado de ataques similares contra outras pessoas. Pesadelos, com uma nitidez perturbadora. Sensações físicas inexplicáveis. Pensamentos que não eram meus, mas que chegavam com uma familiaridade que tentava me convencer de que eram. Vozes internas que diziam que eu havia ido longe demais para ser perdoada. Que o que eu havia feito era grande demais para ser coberto por qualquer misericórdia. E aqui está algo que eu preciso que você grave. Essa voz que diz que você foi longe demais não é a voz de Deus. Nunca foi. Nunca vai ser. Porque o Deus que eu encontrei naquela madrugada, aquela presença que perguntou até quando, não veio com condenação. Veio com uma pergunta aberta. Uma pergunta que pressupunha que ainda havia tempo, que ainda havia caminho, que ainda havia escolha. Condenação fecha portas. O que eu senti naquela visão abriu uma. Eu busquei ajuda espiritual de pessoas que conheciam esse território. Não foi fácil encontrar quem realmente entendesse a profundidade do que eu estava saindo. Mas Deus foi fiel em colocar no meu caminho pessoas que não me olharam com medo, nem com julgamento, mas com uma autoridade espiritual que eu reconhecia, porque eu havia passado anos identificando esse tipo de autoridade nos alvos que o sistema me apontava. Só que agora eu estava do lado de quem recebia essa autoridade como proteção, e não como ameaça. O processo de romper com os vínculos espirituais foi longo. Houve momentos de oração que duraram a noite inteira. Houve jejuns que me custaram fisicamente. Houve confrontos espirituais que eu não vou detalhar aqui porque não é sobre o poder do inimigo que eu quero que você foque. É sobre o poder do que venceu cada um desses confrontos. E o que venceu não foi a minha força, foi a minha rendição. Essa é a grande inversão que eu precisei aprender. Durante toda a minha vida dentro do ocultismo, eu fui treinada para acumular poder, para nunca demonstrar fraqueza, para manter controle absoluto sobre o ambiente espiritual ao meu redor. E o que me libertou foi exatamente o oposto disso. Foi o momento em que eu parei de tentar controlar e simplesmente disse: eu não consigo, eu preciso de ajuda. Eu me rendo. Foi a palavra mais poderosa que eu já pronunciei na minha vida. Não um encantamento. Não uma fórmula now ritual. Uma rendição honesta e desesperada, diante de uma presença que eu sabia ser maior do que tudo que eu havia servido. E algo mudou. Não de uma vez, mas começou a mudar. A paz foi a primeira coisa que eu percebi, não alegria. Não euforia. Não aquela sensação de leveza que aparece nos testemunhos mais dramáticos. Paz, silêncio interno. Um silêncio que eu nunca havia experimentado, porque durante anos o ambiente espiritual, onde eu vivia, era barulhento de um jeito que só quem esteve lá entende. Depois veio a identidade. Eu fui descobrindo, aos poucos, quem eu era fora de tudo que me havia sido imposto. Fora dos papéis que o ocultismo me atribuiu, fora das funções que eu desempenhei, fora das máscaras que eu havia vestido por tanto tempo que eu havia esquecido que eram máscaras. E o que eu descobri me surpreendeu. Eu tinha dons que sempre estiveram lá, mas que haviam sido sequestrados e redirecionados para servir ao lado errado. A sensibilidade espiritual que me tornava eficiente dentro do ocultismo era, na verdade, um dom que havia sido distorcido. E quando esse dom começou a operar no lado certo, dentro de uma cobertura espiritual saudável, a diferença foi como a diferença entre uma faca usada para ferir e uma faca usada para preparar o alimento de uma família. A mesma lâmina, outro propósito, outro resultado. E é aqui que eu preciso falar diretamente com você. Tudo que você carrega que o mundo ou o próprio inimigo tentou te convencer que é fraqueza, que é problema, que é peso, pode ser exatamente o que Deus quer usar. Sua sensibilidade não é exagero. Sua intensidade não é defeito. Sua história não é um empecilho para o chamado. Ela é parte do chamado. Eu nunca imaginei que o que eu vivi nas trevas um dia seria usado para iluminar. Mas é exatamente isso que está acontecendo agora neste momento. Enquanto você ouve a minha história. Se a minha libertação foi possível, a sua também é. Se o que estava sobre mim foi quebrado, o que está sobre você também pode ser. Não existe história grande demais para a misericórdia de Deus. Não existe passado pesado demais para os ombros de quem carregou uma cruz. Se esse testemunho chegou até você, hoje não foi por acidente. Compartilhe este vídeo agora
com alguém que você sabe que está travado, que está lutando, que está prestes a desistir. Porque às vezes a palavra que liberta não chega por um caminho religioso, chega por um testemunho real de alguém que esteve lá e voltou para contar. Agora eu quero sair um pouco da minha história e falar diretamente sobre a sua vida. Porque tudo que eu te contei até aqui não foi só para te impressionar com um testemunho, foi para te equipar. Foi para abrir seus olhos para uma realidade que está acontecendo ao seu redor agora mesmo. Enquanto você assiste a este vídeo, e a primeira coisa que eu preciso te ensinar é algo que parece simples, mas que muda tudo quando você realmente entende. Você não está lutando contra pessoas. Eu sei que parece óbvio quando a gente ouve assim, mas, na prática, a maioria das pessoas passa a vida inteira travada em conflitos com outras pessoas, sem nunca perceber que o conflito real está numa camada que os olhos físicos não enxergam. O seu chefe que te trata mal, o familiar que te fere toda vez que abre a boca, o amigo que te trai no momento em que você mais precisava, a pessoa do relacionamento o que parecia certa e virou fonte de dor. Eu não estou dizendo que essas pessoas não são responsáveis pelas suas escolhas, elas não. Mas eu estou dizendo que existe uma engrenagem espiritual que se aproveita de fraquezas humanas para criar conflitos específicos em momentos específicos, na vida de pessoas específicas. E eu sei disso porque eu vi essa engrenagem funcionar por dentro. Quando você entende que a guerra é espiritual, você para de gastar sua energia lutando contra o fantoche e começa a mirar no que está operando por trás dele. E isso muda completamente a forma como você reage, como voca ora, como você se posiciona diante das situações da sua vida. A segunda coisa que eu preciso te ensinar é sobre as brechas. Dentro do sistema onde eu operei, a palavra brecha era usada o tempo todo. Porque sem brecha, sem ponto de entrada, o trabalho não conseguia se completar. E o que são essas brechas na prática? São áreas da sua vida que estão fora da cobertura espiritual. Podem ser pecados não confessados, que criam uma espécie de porta aberta. Podem ser relacionamentos que você sabe que não deveria estar mantendo, mas mantém por medo, por dependência emocional, por comodidade. Podem ser hábitos que enfraquecem seu espírito aos poucos. O que você consome, o que você assiste, o que você ouve, o que você fala sobre si mesmo nas horas em que ninguém está ouvindo. Podem ser mágoas antigas que você nunca processou e que ficaram guardadas como feridas abertas dentro do emocional. E ferida aberta infecta, no físico e no espiritual. A terceira coisa que eu preciso te ensinar é sobre o timing dos ataques. Uma das coisas que mais me impressionava quando eu estava do lado de lá era a precisão com que os ataques eram cronometrados. Eles nunca eram aleatórios. Eles eram calculados para chegar nos momentos de maior vulnerabilidade ou nos momentos de maior avanço espiritual. E isso explica algo que muitos cristãos vivem sem entender. Você decide começar a orar com mais consistência, e de repente sua rotina vira um caos. Você decide se aproximar mais da palavra, e de repente surgem distrações em todas as direções. Você sente que está prestes a dar um passo importante na sua fé, e de repente aparece uma crise financeira, um problema de saúde, um conflito no relacionamento. Não é coincidência. É resposta. É o sistema das trevas reagindo ao seu avanço. E sabe o que isso significa? Significa que cada vez que você sente essa resistência quando decide avançar espiritualmente, é uma confirmação de que você está indo na direção certa. O inimigo não desperdiça munição com quem não representa ameaça. Se ele está reagindo, é porque você está chegando em algum lugar que ele não quer que você chegue. A quarta coisa que eu preciso te ensinar é sobre a oração como posicionamento. Eu ouço muita gente dizer que ora, mas não sente que a oração funciona, que parece que as palavras não chegam a lugar nenhum. E eu entendo esse sentimento, porque eu mesma passei por isso nos primeiros meses, depois da minha saída do ocultismo. Mas deixa eu te dizer, o que eu aprendi sobre oração, do ponto de vista de quem passou anos do outro lado. Dentro do sistema das trevas, a oração de um crente genuíno era levada muito a sério, não era ignorada. Não era subestimada. Ela criava o que eu só consigo descrever como interferência no trabalho que estava sendo feito. Como se abrisse um campo de proteção que precisava ser contornado, ou que simplesmente bloqueava o que estava sendo tentado. A oração não é um ritual religioso
para fazer você se sentir melhor. É uma comunicação real com uma autoridade real que tem poder real sobre o ambiente espiritual ao seu redor. E o que determina a eficácia da oração não é o volume da voz, não é a quantidade de palavras bonitas, não é a duração, é a autenticidade, é a consistência, é a disposição de orar mesmo quando não sente, mesmo quando parece que não está funcionando, especialmente nesses momentos. Porque nesses momentos é que a oração mais incomoda o inimigo. Quando você ora com fé no silêncio, quando você ora chorando sem entender, quando você ora cansado, mas não desiste, você está demonstrando algo que o sistema das trevas não consegue imitar e não consegue combater. Você está demonstrando fé real, e fé real move coisas no espiritual que nenhuma estratégia das trevas consegue neutralizar completamente. A quinta coisa que eu preciso te ensinar é sobre a palavra como arma ativa. Não como leitura devocional, como arma, como declaração, como posicionamento. Quando eu estava do lado de lá, havia um cuidado especial em relação a pessoas que não apenas liam a palavra, mas que a declaravam sobre suas vidas, que falavam em voz alta, que tomavam posição com base no que estava escrito. Esse tipo de pessoa criava um ambiente espiritual diferente ao redor dela. Era perceptível. Era real. E hoje eu entendo o porquê. Porque a palavra não é apenas um livro de sabedoria ou um conjunto de ensinamentos morais. Ela é viva. Ela age. Ela transforma o ambiente espiritual quando é declarada com fé e com autoridade. Então, quando você acorda num dia de batalha e declara em voz alta que nenhuma arma formada contra você prosperará, você não está apenas repetindo uma frase bonita. Você está posicionando sua vida debaixo de uma cobertura real. Você está falando uma linguagem que o mundo espiritual reconhece e respeita. E a sexta coisa que eu preciso te ensinar é sobre discernimento. Existe uma diferença entre cansaço natural e opressão espiritual. Entre tristeza emocional e ataque às emoções. Entre um conflito de relacionamento comum e uma divisão sendo trabalhada espiritualmente. E desenvolver esse discernimento é fundamental para que você pare de lutar contra as coisas erradas e comece a identificar onde a guerra realmente está acontecendo. Como desenvolver esse discernimento? Primeiro, pela intimidade com Deus. Quanto mais você conhece a presença dele, mais fácil fica identificar o que não vem dela. É como reconhecer a voz de alguém que você ama. Você não precisa pensar muito, você simplesmente sabe. Segundo, pela palavra. Ela é o padrão. Tudo o que contradiz o que Deus diz sobre você, sobre sua identidade, sobre seu valor, sobre seu futuro, é mentira. Independente de como essa mentira chega, se como pensamento, se como sentimento, se como palavra de outra pessoa. Terceiro, pela comunidade. Cerque-se de pessoas que oram, que conhecem a palavra, que têm experiência espiritual real, não para depender emocionalmente delas, mas para ter vozes que possam te ajudar a enxergar o que o isolamento às vezes não deixa ver. Você não foi chamado para lutar sozinho. A guerra é real, mas a cobertura também é real. E quem entende isso, e se posiciona dentro dela, combate com uma vantagem que o inimigo não tem como superar. Escreve aqui nos comentários agora. Eu não vou desistir da oração, porque isso não é apenas um comentário. É uma declaração. É você avisando ao mundo espiritual que entendeu o jogo e que não vai mais ser surpreendido. Eu cheguei ao fim do que eu tinha para te contar hoje. Mas antes de encerrar, eu preciso te dizer algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito muito antes. Algo que teria mudado o curso da minha história se eu tivesse ouvido no momento certo. Você não é fraco por estar lutando. Você é alvo porque é poderoso. Deixa isso entrar. Porque existe uma mentira muito cruel que o inimigo planta na mente de quem está no meio da batalha. A mentira de que a intensidade do sofrimento é proporcional ao abandono de Deus. Como se quanto mais você sofresse, mais isso provasse que Deus não está do seu lado. Que você não é especial. Que você errou demais. Que você chegou tarde demais. Essa é a maior falsidade que o sistema das trevas produz. E eu sei disso porque eu participei da produção dessa mentira durante anos. Eu vi de perto como ela é construída, como ela é entregue, como ela se instala na mente de pessoas que carregam algo que o inferno teme. A verdade é exatamente o oposto. A intensidade da guerra na sua vida
É o mapa do seu chamado. É o inferno te dizendo, involuntariamente, o tamanho do que você carrega. Porque ninguém manda um exército para destruir o que não tem valor. Ninguém mobiliza estratégia, tempo e recursos para derrubar o que não representa ameaça. Se a sua vida tem sido campo de batalha, se você acorda cansado de lutar, se você já perdeu as contas de quantas vezes esteve prestes a desistir, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer agora com toda a clareza que eu tenho. Você ainda está de pé. E isso não é pouca coisa. Depois de tudo. Depois de cada ataque, cada perda, cada noite sem resposta, cada oração que pareceu bater no teto, cada vez que a fé pareceu impossível de sustentar, você ainda está aqui, ainda está buscando, ainda está ouvindo, ainda está de pé. Isso não é coincidência. Isso é graça. Isso é cobertura. Isso é o Deus que te chamou sustentando o que o inimigo tentou derrubar repetidas vezes e não conseguiu. E agora que você entende o que está acontecendo, agora que você sabe que os ataques não são aleatórios, que o cansaço não é fraqueza, que o isolamento é estratégia do inimigo, e não destino seu. Agora que você enxerga a guerra com outros olhos, você não pode mais viver como antes. Não dá mais para tratar a fé como plano B. Não dá mais para orar só quando a crise aperta. Não dá mais para se isolar e achar que está bem. Não dá mais para deixar brechas abertas e fingir que não sabe o que está entrando por elas. Você sabe agora. E saber te responsabiliza. Mas saber também te liberta. Porque a partir de hoje, você pode começar a lutar diferente. Você pode acordar de manhã, e antes de olhar para o celular, antes de checar as notícias, antes de deixar o peso do dia cair sobre você, você pode posicionar sua vida espiritualmente. Pode declarar quem você é. Pode fechar portas que estavam abertas. Pode orar com propósito e não só com desespero. Você pode viver como alguém que entende que está numa guerra, mas que sabe que o resultado já foi decidido, que o lado que você escolheu já venceu, que a autoridade que você tem acesso agora é maior do que qualquer estratégia que o inferno possa montar contra você. Eu saí do lado mais sombrio dessa guerra e cheguei aqui. Cheguei até você, com uma história que eu não escolhi viver, mas que hoje eu escolho usar para iluminar. E se a minha voz chegou até você hoje, se alguma coisa que eu disse aqui tocou em algo que você não conseguia nomear, então esse vídeo cumpriu o seu propósito. Agora é a sua vez de reagir. Não amanhã, não quando a vida melhorar, não quando você se sentir mais pronto. Agora. Porque o inimigo não espera o momento certo para te atacar, e você não precisa esperar o momento perfeito para se levantar. Escreve aqui nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Porque isso é verdade. Isso é o real. E é uma declaração que o mundo espiritual leva a sério mesmo quando você ainda está aprendendo a acreditar nela. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está no meio de uma batalha que não consegue nomear. Alguém que está cansado demais para pedir ajuda. Alguém que está prestes a desistir de algo que o céu ainda não desistiu. Porque às vezes a palavra certa chega pela voz de alguém que esteve lá. E você pode ser o instrumento que coloca essa palavra no caminho de quem precisa. E se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreve agora e deixa o like para não perder o que vem por aí. Porque essa foi apenas uma das histórias. Existem outras revelações, outros testemunhos, outros ensinamentos que vão continuar abrindo seus olhos para a realidade espiritual que está acontecendo ao seu redor. Você foi chamado. Você foi escolhido. E o inferno já sabe disso. Agora você também sabe.